Olá, estamos começando mais uma vez o programa Boa Tarde, Doutor. E você que nos assiste há tantos anos, né? Já está acostumado, né? Nós queremos trazer para vocês dicas importantes sobre tua saúde. Conversamos tanto já sobre coração, sobre fígado, sobre o rim, aparelho digestivo, toda a parte de alimentação, tantas coisas. Você já deve estar esperto para cuidar do teu carrinho, como eu sempre falo, né? Cuidar do carrinho, pondo boa gasolina e fazendo realmente esse carrinho não ficar parado na estrada. Mas hoje nós vamos falar de uma região talvez muito importante, talvez não, muito importante, que é a região do quadril. Talvez você, como eu, já sentiu assim aquela dor realmente nessa região do quadril. E essa dor muitas vezes incomoda. Às vezes é passageira, mas às vezes ela incomoda tanto e parece que não vai embora. Isso às vezes por causa de um trauma, de uma lesão, de uma infecção, ou às vezes de uma razão que a gente não descobre por quê. E isso acomete realmente qualquer idade. Mas existe uma idade onde os cabelinhos vão ficando brancos, né? A gente já vai chegando naquela chamada melhor idade. Não sei por que melhor idade, mas é chamado a melhor idade, onde isso ocorre com mais frequência, exatamente por causa de quedas, né? Nós já não temos mais aquele equilíbrio que os jovens têm e muitas vezes caímos e temos problemas no quadril. E hoje nós vamos falar sobre a cirurgia do quadril, não só da cirurgia, né? De vários aspectos do quadril. E para isso eu trouxe alguém que é quem entende, é quem sabe das coisas nessa região. Boa tarde, doutor Tiago, tudo bem? Boa tarde, Turília. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre essa área que sempre me encantou, que é a cirurgia do quadril. Que bom. Dr. Tiago Sampaio Busato, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, bicho do Paraná. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e é também diretor científico da Sociedade Brasileira do Quadril. Ele dedica-se principalmente à artroplastia. O que é a artroplastia? É a prótese, né, do quadril e também da artroscopia, cirurgia por vídeo do quadril. Doutor Tiago, me conta um pouquinho quem é o doutor Tiago, né, Busato, e como é que chegou até onde o senhor está hoje. Perfeito. Eu sou curitibano de nascimento, né? Sou pai de duas meninas. Me formei aqui no Paraná, minha formação toda foi aqui. Desde muito cedo me interessei pela ortopedia, então eu até brinco que metade da minha faculdade foi ortopedia já. E logo depois eu fiz a minha especialização, fiz mais um ano de aperfeiçoamento em cirurgia do quadril. Tive a oportunidade de conhecer alguns centros também fora do país, né, e me especializar nessas cirurgias que a gente performa hoje, que o senhor acabou de comentar. Então, hoje eu faço parte também de algumas sociedades científicas, é um meio que nos agrada muito, porque a gente está sempre aprendendo, né, sempre evoluindo. Muito bom, muito bom. Então vamos direto já, porque hoje tem muitas perguntas, né? Nós captamos aqui algumas curiosidades, né, que afetam justamente o quadril. Então a primeira coisinha assim, quais são as causas realmente da dor do quadril, doutor? Perfeito. Então, assim, de modo bastante superficial, a gente pode distribuir em dois tipos de causas, que são aquelas que vêm de dentro da articulação e aquelas que vêm de fora, né, da articulação. Quando a gente fala de dentro da articulação, a gente está falando sobre os desgastes do quadril, sobre as lesões que acontecem na periferia da articulação, que hoje a gente chama isso de impacto fêmuro-acetabular, que é uma doença que acomete principalmente os indivíduos mais jovens e mais ativos, né? Depois da pandemia do Covid, nós vimos um aumento dos casos de necrose da cabeça do fêmur, que é um tipo de infarto ósseo, né? Isso relacionado não só à necessidade eventual de corticoide, que naquela ocasião salvou a vida da pessoa, mas também à própria ação do germe, que é muito pró-trombótico, ou seja, ele facilita, né, o desenvolvimento de trombos, e isso foi visto no mundo todo, o aumento dos casos, né, da osteonecrose. A osteonecrose pelo Covid, pelo Exato, vírus do Covid. exato. Olha que coisa interessante, né?
E do ponto de vista extra-articular, são geralmente as tendinites e as bursites que também acontecem no quadril. As mais famosas são a do ombro, né? Mas o quadril também tem várias dessas. Ok. E quando é que o paciente deve realmente já procurar um médico, né? Ele começa com uma dor, muitas vezes, né? E, poxa, acho que está na hora de ver o que está acontecendo, né? Exato. Porque a dor, às vezes, ela pode ser passageira, ocasional, pontual, mas ela pode se tornar crônica, às vezes, não? Exato. De modo geral, assim, qualquer sintoma que é recorrente e que está causando algum desconforto deve ser investigado, né? Porque quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor vai ser o resultado do tratamento, maior a nossa chance de talvez evitar um desfecho desfavorável, né? A dor do quadril verdadeira geralmente é uma dor na virilha. O paciente mostra a região do quadril com um C, ele fala que é lá dentro, né? Ou às vezes ele mostra com os 2 dedos, assim. É uma dor mais profunda, né? E às vezes ela se irradia para a coxa, é bem comum, né? Então, Virilha e coxa. Virilha e coxa Virilha são e coxa. sintomas, né, que seriam assim interessantes que o paciente procurasse um atendimento. Alguns pacientes têm dificuldade com movimentos do dia a dia, por exemplo, entrar e sair de um carro, se calçar, né? São sinais indiretos de algum problema mecânico já na articulação do quadril. Começa a sentir dor nessa região. Isso, ou a dor ou até a dificuldade com a mobilidade em si, que também é comum. Aí é hora de procurar um médico. Exato. Né? Tá bem. Aqui parece que o senhor trouxe já alguma coisa ilustrativa, né? Isso. Esse é o modelinho da articulação do quadril, né? Essa é a articulação do quadril. Muitas vezes, até pela nossa cultura, a gente confunde um pouco o quadril com a lombar, né? Mas o quadril é a junção do fêmur com a bacia, né? Basicamente é essa articulação. E nesse modelo aqui a gente já tem uma ilustração de um desgaste um pouquinho mais avançado, né? Essa é a nossa articulação do quadril, que suporta múltiplos do peso corpóreo, né? É uma articulação super importante. O senhor falou a respeito do Covid, né, que realmente aumentou muito esse problema da necrose. Exato. Né? O que é necrose, na verdade, aqui, para nós que temos que aprender o que é necrose? Né? A circulação da cabeça do fêmur ela é uma circulação um pouco sensível, né? Então alguns problemas de saúde podem causar um infarto do osso, da cabeça do fêmur, que é essa parte redonda, como se fosse um infarto do coração, só que acontece no osso. O problema da necrose é que no decorrer da doença o osso colapsa e a cabeça perde o formato. Aí descola a cartilagem e começa o processo de artrose. Aí vem a dor, vem toda a dificuldade de movimento e tal. Né? Exato, exato. Isso aí ocorre mais no idoso mesmo ou não? Fora o Covid que o senhor falou, que aí não tem idade, né? A necrose do quadril é uma doença do jovem para meia-idade, né? Na maioria das vezes. Embora também possa acontecer no idoso. Mas além do Covid, existem outros fatores, como o colesterol muito alto, o hábito do etilismo, né? O tabagismo e outras doenças, enfim, além do uso de certas medicações, como o corticoide em altas doses, por outros motivos. Corticoide, olha aí, isso é uma coisa importante, né? Porque muitas vezes, aqui, a pessoa está com uma dorzinha de garganta, ela acaba tomando corticoide sem saber realmente o que está acontecendo e as repercussões que isso vai ter mais tarde em áreas que você nem imagina que vão ser lesadas, como o caso do problema aqui do quadril, né? Perfeito. Então é uma condição degenerativa, ele vai perdendo a sua irrigação, é isso? E entrando em necrose, é isso? A necrose é como se fosse um ataque único, como se fosse um vaso que entupiu, né? Como acontece no coração. Então esse processo ele desencadeia uma série de outras situações que vão cursando, né? Em grande parte das vezes, mas não em todas, né? Com a destruição da articulação. É diferente do que acontece na artrose, que é um processo mais lento, né, que acontece ao longo dos anos por outros motivos, como alterações mecânicas ou inflamatórias da articulação. Né? Diferente da artrose, então. Exato. Né? A artrose já é um problema da articulação aqui no caso. Da cartilagem em si. Exato. Na artrose, né, o termo artrose ele se refere ao desgaste da camada de cartilagem que a gente tem dentro da articulação. E esse é um processo com um histórico muito mais longo, né, que acontece ao longo dos anos. Todo mundo vai ter algum grau de artrose. Vai ter artrose. Né? Isso é normal, a gente até brinca que é o cabelinho branco da articulação, as articulações envelhecem também.
Mas quem chega a necessitar de cirurgia, para isso a gente está falando em torno de 5% da população. 5% da Isso. população. Então o paciente está lá com uma dor, essa dor já há vários dias, limitando ou não, às vezes, o movimento, né? Mas a dor já pega aquela área da virilha e corre um pouquinho para a parte da coxa também. Exato. Né? Aí ela chega lá com o doutor Tiago. Doutor Tiago, estou ali e tal, faz aquele exame clínico, né? E qual é o procedimento? Aí tem que fazer imagens para ver o que está acontecendo? Sem dúvida. Um bom histórico, como tudo na medicina, né? Uma Sim. boa anamnese, um bom exame físico já dão uma grande pista para a gente. Mas os exames de imagem são importantes para a gente entender em que ponto a doença está também, né? Para a gente poder analisar mais a fundo se já é um caso mais avançado ou não. Geralmente, em casos mais iniciais, a gente tem algum sucesso com o tratamento conservador, não cirúrgico, né? Tem um tratamento conservador. Com certeza. Esse tratamento envolve, às vezes, mudança de hábitos, perda de peso corporal, exercícios físicos de baixa intensidade, medicações sintomáticas, né? Até o ponto em que isso, digamos, já não resolve mais e aí a gente passa a pensar na cirurgia. O sintomático seria mais para tirar dor? Assim? Exato. Evita-se anti-inflamatório normalmente? Dentro do possível. Dentro do possível, né? Então, ele pode recuperar essa dor sem precisar necessariamente a cirurgia, né? Exato. Nos estágios iniciais, sim. É claro que tudo depende de em que grau, né, que o paciente se encontra, depende também um pouco do perfil inflamatório de cada pessoa. Tá certo. E aí, então, no caso realmente que a dor não passa, o tratamento conservador, aí seria a cirurgia, né? Exato. Em algum momento ela acaba se impondo. Tá certo. Então, nós estávamos perguntando, como é que é esse passo a passo da cirurgia, doutor? Tem lá um estudo, vendo o tamanho, peso, condição. Exato. Né? Doutor, onde é que vai fazer o corte? Né? Vai ser muito profundo, vai ser grande, vai ficar feio, vai ficar bonito, eu vou poder andar. Sim, são várias dúvidas comuns. O passo a passo, os primeiros passos, assim, como é que seria, doutor? O primeiro passo é fazer um diagnóstico e uma avaliação correta, né, com o médico e entender qual é o tipo de cirurgia, qual é a necessidade de cada caso, né? Nós fazemos sempre um check-up de saúde, né, avaliação cardiológica ou com outros profissionais também, se assim for necessário, de acordo com a saúde da pessoa. Sim. E aí a gente passa para o planejamento cirúrgico, né? Hoje em dia a gente tem muita tecnologia envolvida, então a gente usa desde softwares específicos até o planejamento 3D, com impressão de biomodelos, né? Ou com softwares também que conversam com o sistema robótico, inclusive, onde a gente consegue testar como a prótese vai ficar para aquele paciente, né? Então hoje a cirurgia é muito exata, muito personalizada, né? A gente já entra na cirurgia sabendo o que vai fazer, porque a gente já operou aquele caso 2 ou 3 vezes mentalmente, né? Antes da cirurgia. E para trazer um pouco de detalhe sobre a cirurgia, né? Essa é um tipo de prótese de quadril, entre tantas que existem, né? Ela basicamente vai dentro do osso do fêmur e ela tem uma esfera que vai fazer o movimento da articulação contra uma superfície como esta aqui, nesse caso em cerâmica, mas nós usamos hoje até mais um tipo de plástico altamente resistente. Um plástico mesmo? Isso. Isso fica fixado na parte da bacia, né? Tem que parafusar alguma parte ali? Não ela pode ser parafusada ou não, na parte de cima. Depende da qualidade da fixação que você consegue durante o procedimento. E hoje é uma cirurgia, assim, que eu diria que evoluiu muito, né? Ela é muito pouco restritiva. Então, claro, depois que acontece uma recuperação inicial, o paciente ele consegue, inclusive, fazer esportes, né? Tendo uma recuperação adequada, é uma vida praticamente normal, né? Que bom. Muito diferente do que era com a cirurgia mais antiga. E a incisão, assim como a gente diz legalmente, né? O corte é feito na frente, do lado, lá atrás, como é que é feito a incisão? Grosso modo, o quadril ele pode ser abordado por qualquer lado, pela frente, pelo lado ou por trás, né? Porque as mulheres, elas normalmente têm um receio, né? Exato. De ficar com uma... Eu acredito que a cicatriz ela é grandinha, né? Ela gira em torno de 10 a 12 centímetros, podendo ser maior ou menor de acordo com o caso. 10 a 12 centímetros. Né? Pacientes assim mais magrinhos e com quadros mais simples, a gente consegue fazer acessos menores. Quando o paciente é maior ou o quadro é mais complexo, a gente precisa fazer uma abordagem mais ampla.
O fato é que até hoje o acesso mais usado no mundo inteiro é o posterolateral, é por trás. Por né? trás mesmo. Isso. Mas cada acesso tem seus prós e contras, né? E geralmente o cirurgião não deve se ater a apenas um acesso. O ideal é que ele saiba usar os outros também, caso ele precise, de acordo com alguma especificidade de cada caso, né? A facilidade da incisão, ela é mais posterior, né? A parte de trás mesmo, Logo né? atrás do quadril, exato. Essa é a mais usada no mundo todo. E aí para as mulheres que têm justamente aquele medo de ficar com uma cicatriz, não pôr mais uma roupinha de praia, isso daí interfere muito, mas ele é muito visível, não? Uma alternativa que existe é a incisão que a gente chama do tipo biquíni, que é uma incisão feita na frente do quadril, só que ela não fica escondida por um biquíni brasileiro. Não fica. Ela fica escondida por um biquíni americano, aqueles largos. Né? Então é uma alternativa. Mas hoje a gente usa também para o fechamento da pele técnicas, né, de cirurgia plástica, com pontos por dentro da pele, com cola, né? Então mudou um pouquinho também, né? O ortopedista está tendo uma visão um pouquinho mais ampla, né? E com o tempo a cicatriz pode ficar praticamente imperceptível, né? É claro, tem outros fatores envolvidos nisso, né? Genética, alguns pacientes podem fazer uma cicatriz mais hipertrófica, mas na maioria das vezes fica bem discreto, né? Bem tranquilo. E a pessoa pode dizer, doutor, mas isso aí tem perigo de eu fazer essa cirurgia, né? Isso é uma pergunta recorrente, Com né, certeza. que a pessoa diz. Quais são os riscos, perigos, né? Pelo que você já me falou, a coisa está com uma alta tecnologia. Exato, né? exato. Mas me conta um pouquinho assim. Como toda cirurgia, existem riscos inerentes ao procedimento, né? Como anestesia, o sangramento, né? O risco de embolia no pós-operatório, né? De ter uma trombose. São todos riscos calculados, eu diria, né? Que hoje em dia a gente tem uma série de cuidados, né? Para que esses riscos sejam o mais baixo possíveis, né? Eu até brinco com meus pacientes que eu digo assim, se você for em algum cirurgião que disser que não tem risco, saia correndo, né? Porque não deve ser o cirurgião. Mas a taxa de complicações hoje é muito baixa. É muito baixa. É muito pequena. Existem riscos inerentes à prótese, né? Um deles seria o deslocamento da prótese, como qualquer outra articulação. Sim. Mas isso também, com a evolução dos materiais, a gente está falando em algo em torno de 1%. Uau, né? Então, 1%, né? Então, é um risco muito baixo. Muito baixo mesmo, né? E esse pós-operatório, né? Doutor, eu vou demorar para andar, vou ter muita dor no pós-operatório, né? Como é que vai ser depois da cirurgia, né? Eu vou demorar para ir para casa? Qual seria realmente assim o mais comum, né, que acontece numa cirurgia dessa? Né? Perfeito. Hoje em dia a gente usa um protocolo conhecido como Fast Track, que nasceu lá na cirurgia geral nos anos 90 e ele se expandiu para várias áreas da medicina. O fato é que a gente entende hoje o que a gente pode otimizar no paciente, né? Então, eu, por exemplo, opero na parte da manhã e à tarde o meu paciente já está em pé, fazendo fisioterapia no hospital. Uau, em pé? Em pé, pisando, com carga liberada, né? A gente usa muleta ou andador por cerca de 1 a 2 semanas apenas, né? O andador mesmo, né? Isso. E geralmente é uma noite só de internação hospitalar, salvo alguma questão clínica mais importante. Eu costumo dizer que mais ou menos 80% do resultado vem já no primeiro mês de tratamento, né? E os 20% ele vai chegar ali no terceiro, quarto mês, que é quando o paciente começa a esquecer da cirurgia. E esse pós-operatório vai para casa ali, depois há um acompanhamento de fisioterapia, Exato. alguma coisa assim. Como é que é feito esse? Ele vai trabalhar agora, fortalecer a musculatura. Conta um pouquinho de detalhes para nós, o que seria esse pós-operatório, né? Exatamente. A gente tem que correr atrás daquela atrofia que o paciente teve, né, daqueles movimentos que ele bloqueou ao longo dos anos. Então a fisioterapia é fundamental, né? Eles são nossos parceiros assim no começo de uma maneira muito presente, né? Primeiro mês geralmente é somente fisioterapia e a partir do primeiro mês a gente começa a fazer uma transição para atividades físicas, né? Hidroginástica, caminhada, academia, para que o paciente ganhe novamente a sua massa muscular, né? E lá pelo terceiro, quarto mês a gente já começa a introduzir esporte para aqueles que querem voltar à sua prática anterior, né? Ok. Então, é uma cirurgia realmente de um prognóstico muito bom, né? No sentido de que realmente ele pode quase voltar à sua vida normal. Na né? grande maioria das vezes, sim. Um atleta, por exemplo, ele, com alguma limitação, é lógico, ele pode voltar a fazer o esporte, alguma coisa.
Então, olha, é uma boa notícia para você realmente que está aí sentindo essa dor, né? Conforme o doutor Tiago disse, né? E está protelando, tomando medicamentos, tomando até às vezes um medicamento que pode piorar o teu caso, que é o caso do corticoide. Então é muito importante a gente entender o que o doutor Tiago hoje está falando, né? Que é fazer um exame, fazer uma consulta, fazer uma boa anamnese, né? No sentido de ver o que está acontecendo com essa região do quadril, né? E conforme no passo a passo, né? Fazer os exames de imagem. Me conta um pouquinho assim, hoje o senhor faz muito aquele procedimento com robótica ou é uma exceção da cirurgia? Assim? A robótica é um procedimento que já existe fora do Brasil há pelo menos 10 anos, né? E a gente recebeu no Brasil o primeiro robô há cerca de 3 ou 4 anos. Aqui em Curitiba foi no final do ano passado. Agora, final Exato. do ano passado, olha aí. Então a gente começou em outubro, né? E é uma tecnologia assim disruptiva, né? Ela agrega precisão para o cirurgião, ela agrega segurança para o paciente em relação a que a gente vai sempre conseguir fazer o que a gente planejou sem variação. Né? Então esse é o grande ponto. É uma cirurgia que tem um custo maior, isso ainda acaba limitando um pouco o acesso, né? Mas sim, é uma cirurgia assim, que eu estou plenamente convencido de que é o futuro, sabe? Que é o futuro, né? E a gente está vendo o começo dessa evolução ainda, né? Chegou agora em outubro, exato, né? Exato. Tem muita coisa ainda para aprender, muita com coisa de certeza, tecnologia, né? Com certeza. E o que ela vai trazer é mais a precisão, né? E com a coleta de dados que esse sistema tem tido ao longo dos anos no mundo inteiro, inteligência artificial, sim, machine learning, essas tecnologias elas vão trazer com certeza alguma coisa muito disruptiva para a gente muito em breve. Ainda na cirurgia robótica, né? A gente ouve falar, quem faz a cirurgia é o robô ou é o cirurgião? É o cirurgião, na verdade. Olha aí que interessante agora, né? O robô ele tem um braço robótico que é o cirurgião que comanda. Na verdade, o que ele faz? Ele cria fronteiras virtuais para que a gente literalmente não erre, né? Se eu tentar fazer um movimento inadequado, ele desliga. Ele não deixa eu fazer. É isso. Então ele tem uma programação, né? Exato. Já que ele fez os cálculos, tudo aquilo ali, né? Nós fazemos o ajuste. O cirurgião ainda faz o planejamento. Faz o ajuste, isso. Né? Então o braço do robô ele é comandado pelo cirurgião. O tempo todo. Quem está operando, na verdade, não é nenhuma máquina esquisita, né? Exato. De outro mundo, como se fosse um ET, não. É o próprio cirurgião que vai operar, né? De acordo realmente com esse braço robótico. E o braço robótico ele não permite que haja nenhum deslize, é isso? Exatamente. Que fantástico, né? Que bacana. Tal. Me conta um pouquinho, existe uma idade limite, né? Onde fala assim, olha, você já está com uma certa idade, vai entrar no hospital, vai entrar no centro cirúrgico para fazer, vamos tomando um remedinho, vamos levando a vida e tal. Ou há um número razoavelmente grande hoje de idosos que se submetem a essa cirurgia. O limite é a saúde, né? Eu falo que a idade já deixou de ser um problema, né? Mas se o paciente tem saúde o suficiente para se submeter a uma cirurgia, ele pode ser operado. Recentemente eu operei um senhor de 86 anos que queria voltar a jogar basquete, por exemplo. 86 né? anos de idade. E do outro lado também, pacientes jovens, hoje em dia a gente tem feito próteses que não se fazia antigamente, porque as próteses duravam muito pouco. Né? Então hoje as próteses duram bastante tempo e permitiu que nós também indicássemos para que pacientes jovens recuperassem a qualidade de vida. Né? Quer dizer que as próteses hoje têm uma duração maior, né? Sem dúvida. Eu me lembro que coisa de duração, né? Meu pai teve uma época que fazer realmente as pontes de safena. Né? E a gente retirava realmente a safena, que era um pedacinho da veia da perna. Né? Ele tinha 54 anos e depois da cirurgia, né? Ele morava em São Paulo, era um bambambam, doutor Zerbini na época, tal, que foi. Aí ele viu que eu estava no centro cirúrgico, eu estava para desmaiar de ver meu pai com o coração parado, né? Uau. E realmente com uma temperatura de baixos graus, né? E quando terminou a cirurgia, ele falou, Férez, vamos tomar um café junto, que senão você vai desmaiar aqui. E eu perguntei para ele, falei, doutor, quanto tempo, como é que é isso daqui para frente? Ele falou, aproveite teu pai, porque é mais 10, 15 anos a validade da veia da perna, da safena. Eu falei, caramba, 54 mais 10, 15, né? E depois o que faz? A gente abre outra vez.
Eu não vou contar para o meu pai, né, que não tem jeito. 17 anos depois tivemos que abrir outra vez, né, trocar porque já tinha passado da validade, né, e aí pusemos as mamárias, né, que tem uma duração muito maior, de quase 30 anos, e acabou morrendo com 90 anos e não foi do coração. Né? Então aqui uma perguntazinha, existe aqui uma diferença aqui na validade desse material de uma pessoa, por exemplo, com 60 anos de idade, né? Dela ter que fazer uma reoperação porque houve um desgaste do material, ou isso é mais longo do que 10, 15 anos? Assim, na geração passada de implantes, a gente dizia que ele ia durar 10, 15 anos, né? Ia precisar de uma troca, porque ele se desgastava e esse desgaste fazia com que ele soltasse. O desgaste, né? Os implantes modernos têm cerca de 20 anos de mercado, e nesses 20 anos a taxa de revisão é em torno de 7%, ou seja, 93% está durando mais do que 20 anos hoje em dia. Claro, a gente está falando de implantes com qualidade excepcional. Sim, né? Que bom. Nosso tempo está terminando, né? Ainda tinha mais algumas perguntas, isso aí é motivo para a gente convidar o Dr. Tiago novamente, né? Para brilhantar realmente o nosso programa. Com prazer. Doutor, gostaria agora que deixasse uma palavra, né, de incentivo, de cuidado, para que a pessoa não chegasse realmente, né, a operar. Mas se ela precisar operar, está aqui o doutor Tiago. Então, queria que deixasse as últimas palavras, são suas. Viu? Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que, assim, como tudo na medicina, a gente cada vez entende melhor que a saúde é importante como um todo, né? Atividade física, uma dieta adequada, isso tudo também impacta na saúde articular, né? Como as novas descobertas têm trazido. E o mais importante que a gente vê é que muitas vezes a pessoa perde muito tempo por medo, né? Ou por desinformação. Então, assim, no mínimo, vá conversar, vá consultar para saber o que você tem, para saber quais são as opções, né? O cirurgião não vai te prender e te operar na marra no consultório, né? Então não custa ter uma avaliação. Quanto mais cedo começar a cuidar, melhor é a chance, né, de ter um bom resultado. E agradeço mais uma vez a oportunidade e foi uma conversa muito confortável, muito bacana aqui. Mais uma vez, obrigado, doutor Tiago. Né? Imagina, fico à disposição. Então estamos terminando o nosso programa mais uma vez, né? Espero que realmente você tenha aprendido muita coisa, mas especialmente hoje cuidando realmente dessa região da bacia, né? Cuidado com os impactos, cuidado com aquelas loucuras, né? Da gente fazer movimentos que não são corretos, às vezes fazer realmente esportes, né? Que você não está adequado, às vezes não faz nenhum exame nem nada. Então, hoje aprendemos que realmente existe recurso. Quando tiver que operar, olha aí, o resultado é brilhante. Em prazo de 3, 6 meses você pode ter uma vida normal novamente. A medicina está evoluindo para que você possa ter uma qualidade de vida. Mas não esqueça, Deus te ama de uma forma profunda e Ele quer que você viva bem. Cuide do teu carrinho. Obrigado, boa tarde, doutor.